Fala, gente, tudo certo? Começando agora o programa Quarentena Existencial. Eu serei seu apresentador. Me chamo Uriel, sou estudante do Instituto Federal Catarinense de Brusque, ou IFC. Estou cursando técnico em informática, estou no primeiro ano na turma B. Gente, é o seguinte, o programa Quarentena Existencial é um programa em que eu bato um papo, faço algumas perguntas para alguns adolescentes para saber como é que está sendo, como é que foi, como é que ela acha que vai ser esse período de quarentena na vida das pessoas e na sua própria vida. E porque eu acho que isso é um negócio que deve ser comentado, compartilhado, porque normalmente quando a gente vai pensar nessas coisas, a gente pensa só no que a gente sabe e acaba não pensando em como está sendo para as outras pessoas. A gente só sabe a nossa realidade e esse programa está aqui como uma forma de compartilhar a realidade de outras pessoas com vocês. E eu estou aqui hoje com o Pedro! Olá, gente. Meu nome é Pedro Henrique Kohler. Também estudo junto com o Uriel no IFC. Primeiro InfoB, cursando aí informática, né, Uriel? mano. Eu também tenho um programa aqui na rádio. Se você não conhece, é o Escotismo na Prática. Na verdade, tudo começou lá no YouTube, então você pode procurar na maioria das redes sociais aí, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, você pode procurar pelo @escotismo na prática, você vai achar um pouco aí sobre o nosso trabalho. E o meu programa na rádio sempre acontece também na última quarta-feira de todo mês. A gente fala sobre escotismo às 9, às 15 e às 19 horas. Vamos lá ver, gente, acompanhar as redes sociais dele, porque o trabalho que ele e os amigos dele fazem é muito foda. Vamos começar, meu mano? Ó, Vamos primeira lá. pergunta. Como é que estava a sua vida antes da quarentena? E aqui já vou complementar a pergunta. Como você se sentia em relação à sua vida antes da quarentena também? Interessante a pergunta. Gostei que vai ser tipo um bate-papo. A pessoa se sente acordada que se sente mais à vontade. Então Não, com vamos lá. certeza, só vai. No final do ano de 2019, aí estava se formando no nono ano, né? Então todo mundo falava: 2020 vai ser um ano muito bom, tanto para a economia do país quanto para a sociedade, e o pessoal vai poder prosperar novamente. Essa era a ideia. Então, o que aconteceu em janeiro, eu lembro, eu tava muito tranquilo, muito feliz. Caramba, esse vai ser um ano muito bom. Fui acampar lá em Foz do Iguaçu, ficamos 8 dias acampados lá. Daí também surgiu a ideia do escotismo na prática, certo? Então, vai ser um ano muito bom. A gente vai poder aí produzir tanto muito conteúdo pro escoteiro em si, entrando ali pro IF também muito entusiasmado, para a rádio em si aqui, que é esse projeto maravilhoso. Então, eu lembro que eu sentia uma felicidade interior, eu sentia uma tranquilidade, na verdade, né? Então, o que aconteceu? Eu lembro que em janeiro a minha mãe falou: olha, tem um vírus lá na China que está ferindo as pessoas, matando as pessoas. Eu falei: mãe, Vai pode dar ficar tranquilo, nada. não vai dar nada, isso aqui não vai chegar no Brasil, pode ficar tranquilo, esse ano vai ser um ano espetacularmente bom. Não, e o E eu pior é lembro, que surgiu em ah, dezembro, né? Foi em dezembro ainda. surgiu em dezembro, eu fiquei sabendo em janeiro, e se eu não me engano foi no dia 27 de fevereiro, teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Posso estar falando uma informação errada, mas foi no final de fevereiro. E eu lembro que então, depois que foi o primeiro caso confirmado, a gente começou a ter mais notícias sobre esse vírus, ainda muito novo. É uma coisa que a humanidade já passou por várias epidemias, pandemias em si, mas fazia muito tempo que a gente não passava por uma coisa assim, e a sociedade de hoje em dia ela não está, digamos, acostumada a viver em cubículos, né, em lockdown em si. E eu lembro que no dia 16 de março, me lembro muito bem, eu conversei com a professora Paulinha de matemática, perguntei: professora, o que tu acha? Vão fechar tudo? Olha, ela falou: olha, Pedro, eu acho que vão fechar tudo, mas eu acho que não vai ser hoje, vai ser para semana que vem, enfim. E eu lembro que no final da aula dela ali, a aula dela era umas 11h30, no dia 16 de março, evacuaram a nossa escola em 5 minutos e pediram para o pessoal não se cumprimentar, porque tinha sido registrados os primeiros 5 casos em Santa Catarina do Covid-19.
E. Então, Não, pode terminar de então, falar. pode, né? Então, daí veio essa preocupação com esse vírus novo aí. E a gente ainda ficou achando que ia ser uma semana só, né? Pelo que eles falaram, Hum, não, só uma semana, tá tranquilo. não, olha, eu lembro que assim, eles falaram no máximo 60 dias. Aí eu cheguei, meu pai tem uma oficina, né? Eu cheguei e falei pro pai: Olha, pai, evacuaram a escola e tal. Eles falaram que a gente pode ficar até 60 dias em casa. Ele falou: 60 dias? Tá louco? Ele disse: Não, não. Foi, agora já estamos aí, vai fazer um ano sem aula presencial, hein? Né? Estamos em março agora, vai completar um ano nesse É, mês. dias, né? Cara, e quais foram os efeitos do surgimento do corona e da quarentena na sua vida? Tipo, como é que isso afetou a sua vida em relação à escola ou até psicologicamente mesmo e a sua vida? Sim. E em relação ao Olha, escoteiro também, né? sim, em relação à vida em si, né, Uriel? É, Olha, eu creio que, como eu, todo mundo tinha muitos planos para 2020, para a gente poder realizar. Eu mesmo, a gente ia fazer acampamentos, a gente tinha muita coisa bacana planejada. Mas devido à pandemia, a gente não pode se aglomerar, a gente não pode, enfim, fazer o que a gente estava acostumado a fazer. Festinha, vamos dar uma volta de bicicleta. É uma coisa que não se pôde mais fazer, né, por causa do vírus em si. E eu lembro que no começo da quarentena, como eu pensei, não vai durar muito. Então nem vou pensar em começar muita coisa, né, de projetos, para depois que quando eu voltar eu não tenha uma coisa mal acabada. Porque assim, quando eu começo alguma coisa, eu gosto de acabar. Eu não gosto de deixar pela metade. Então eu pensei, nem vou fazer planos e vou ajudar o pai na oficina e vou fazer umas coisas aqui em casa. Enfim, e na questão psicológica, enfim, eu naquela parte, bem no começo da pandemia, digamos, na verdade eu não me afetei psicologicamente, só que eu tive a oportunidade de ver, depois, né, em outubro, ali em sim, novembro, eu tive a sim. oportunidade de ver um lado bom por trás, talvez, desse tempo que a gente se teve recluso aí, cada um na sua casa, não tendo muito contato social com outras pessoas. Então, ou seja, o seu próprio eu, a própria pessoa, ela tinha, digamos, um momento de paz. Então, ela podia parar e pensar nas suas atitudes, no que ela acredita, nas suas bases. Então, acho que esse tempo recluso também foi muito importante para o autoaperfeiçoamento de cada indivíduo. Tanto na parte individual, é claro, quanto, sei lá, aprender alguma coisa nova também. As pessoas, elas tiveram tempo, elas aprenderam a ter tempo para isso durante a quarentena. Uma coisa que antes era impossível, porque as pessoas trabalhavam, como eu, a escola era quase o dia inteiro, aí sábado tinha escoteiro, quinta-feira noite inglês, e a gente tem mais coisa para fazer também, quer fazer uma festinha com os amigos também, então a gente não tinha muito tempo para fazer alguns outros projetos que a gente sempre tinha em mente. E com a quarentena, a gente, no começo a gente não tinha a ideia da proporção que isso iria se tornar, então a gente não fez muitos planos. Mas depois eu creio que a partir de julho, as pessoas começaram a se planejar e se organizarem para continuar com as suas vidas, né, alcançando objetivos, metas que elas traçaram, com esse tempo que elas tinham livres, né, por causa da pandemia aí. Realmente, cara, esse período de quarentena, como tu falou, foi muito bom para autoaperfeiçoamento, porque é você e você. Claro que tem a tua família, mas a maior parte do tempo tu não tá comunicando com eles, né? Então tu tem Exatamente. muito tempo pra tu pensar, tipo, cara, o que que eu tô fazendo, mano? Quem que eu sou, tá ligado? De vez em quando vem esses pensamentos, aí tu começa a pensar sobre isso e, sei lá, meses, semanas É pensando. que, exato, exatos. E ainda no mais, que a gente não tem uma influência maior sobre nós, né? Porque às vezes, com as convivências que a gente tem, claro que elas influenciam você a pensar de certo modo. E quando você está sozinho, você pensa por si próprio. Isso, é porque a gente tá sempre suscetível, né? A, Isso. a, a ideia das pessoas, o que as pessoas falam, Sim, isso é totalmente normal. Essa é a vida. mas, mas isso agora ajuda a criar caráter, né? Porque Concordo. é você com você, então o que tá saindo dali.
é o que você é, tá ligado? É o que você acredita, o que você é. Tem uma coisa que as pessoas dizem que você só é você quando você se encontra sozinho. Porque até no começo da quarentena, eu imagino, tinha muita, eu acredito que tinha muita gente que se sentiu desconfortável com isso, porque justamente tinha que estar em casa e tendo que lidar consigo mesmo, sabe? Sim, E, sim, muitas e pessoas foram afetadas. sim, e tipo, como é que você vai estar de boa com o pessoal ao seu redor se nem com você mesmo você tá feliz, sabe? Eu digo, Uriel, que isso foi verdadeiramente um choque. Porque aquela pessoa que ela estava muito acostumada a sempre estar na correria, não tirar um tempo para si, com o começo da quarentena, ela teve um tempo para si, para pensar nas coisas. Foi um choque muito grande. De uma correria total para uma solidão, né? Digamos É, assim. é tipo Então, um, e isso. agora? E agora? Exatamente isso. Então, a pessoa se sentiu sozinha e ela não soube o que fazer. Então, é por isso que muita gente foi afetada psicologicamente. E, e como é que tu acha que tá a sua vida agora? Tipo, pensando nesse um ano que passou e pensando no Pedro antes de 2020, tipo, como você acha que você era antes de 2020? Uhum. Como foi ali o ano de 2020? Porque com certeza deve ter tido mudanças, né? Em você, tudo, porque foi um ano totalmente diferente e muita coisa aconteceu, né? Como é que tá a sua vida agora? Tipo, fazendo todo esse flashback da sua vida, aí chega nesse momento. Como é que tu tá? Olha, Uriel, eu digo assim, no final de 2019, a gente tinha a ideia que 2020 ia ser um ano diferente, ia ser um ano especial. E eu concordo com aquele pensamento, porque 2020 foi um ano totalmente diferente, um ano totalmente estranho para a sociedade em si, né? Uhum. Enfim, eu tinha certas metas antes da pandemia que hoje elas já não se tornam mais tão importantes. Eu acho que com esse convívio que eu tive comigo mesmo, eu tive a oportunidade de aprimorar algumas ideias, tanto como tu disse na parte de caráter, mas sim, outra coisa falando mais aprofundadamente, Uhum. na base em si, no que você é. A sua base, o que é que você acredita, né? Então, o seu caráter é baseado no que você acredita? Verdade, mentira, honra, coragem, lealdade, enfim, esse tipo de coisa. E eu digo assim, o meu tempo durante a quarentena, eu creio que ele começou a valer a partir ali do final de abril. Porque daí que eu vi, olha, não vai terminar tão cedo. Só vai terminar quando todo mundo for vacinado. Então eu pensei, poxa, agora eu vou estar em casa. Então eu vou ter que traçar algumas coisas para mim poder fazer também, para não ficar parado. Porque quando a pessoa fica parada, ela se encaranga. É que nem carro velho. Eu que É. mexo ali com o pai na oficina, né? Quanto mais o carro fica parado, mais ele resseca a borracha, resseca a mangueira e daí não vai mais nada. E uma hora Então eu começa a tenho. ficar chato, né? Tipo, tá sempre fazendo É, a mesma coisa, sei lá, vendo vídeo no é YouTube, Netflix, jogando. Cansa uma exatamente. hora. Exatamente. Até, uma coisa muito importante que antes eu gostava de jogar bastante. E hoje eu já não aturo ficar na frente do computador para jogar. Cara, eu só jogo final de semana, antes era tipo todo dia. Essa foi uma mudança que realmente, tipo, foi muito bom pra minha vida, eu Sim. pensando. E, e sobre o escoteiro, tipo, como é que afetou em relação ao escoteiro? Como é que foi essa continuação? Teve continuação? O que vocês fizeram? Olha, foi o seguinte, Uriel. O escotismo nunca passou um ano tão difícil em sua existência desde lá de 1907. Porque o que é a essência do escotismo? O próprio Baden-Powell, que é o criador, ele fala, é a vida ao ar livre. Mas estava todo mundo em casa. Como a gente vai poder pôr a coisa na prática? Então, aqui em Brusque, a gente tem o Grupo Escoteiro Brusque. O Grupo Escoteiro Brusque em si levou em boa parte, que nem a tropa sênior, que é a qual faço parte, é dos 15 aos 18 anos. Uhum. O que a gente fez? A gente fez algumas atividades, mas daí o pessoal online, no caso, né? Vamos fazer um vídeo que nem tinha aquela época de jogar o papel higiênico, lembra? Que botava para cima e tal. Sim, sim. Aí ia passando, ou
vamos fazer uma frase, aí para fazer a frase precisava ser 9 pessoas, aí cada um tirava uma foto segurando uma folha escrita alguma coisa para montar a frase e tal. Aí a gente fez algumas atividades assim, só que depois a tropa em si, ela decidiu não continuar com esse tipo de atividade, porque a maioria das pessoas, elas não concordavam com essa visão, né? Porque o escotismo em si é vida ao ar livre. Fraternidade Então, também, né? É comunidade, tá ali com o pessoal, né? exatamente. É uma. Cara, querendo ou não, tem coisas que elas não podem. Quer dizer, não que elas não podem, mas elas não são criadas para o modo virtual, e sim para o modo de tu viver realmente. E eu Sim. creio que o escotismo é uma coisa dessas. Mas mesmo assim, o pessoal conseguiu se virar muito bem. Que nem tem a Alcateia Brusque, que é dos mais novos, dos 6,5 aos 10 anos ali. Eles fizeram atividade todo sábado, desde o começo da quarentena até final ali de novembro. Então eu dou parabéns aí pro chefe da Alcateia Brusque, que perseveraram, né? Que lutaram aí para ter atividade remota todo sábado. Então ensinavam um nozinho aqui, aí vão fazer uma receita diferente com os pais, é claro. Mas fizeram todo sábado. Aí tem a tropa escoteira Hakuna Matata, fizeram um acampamento online, foi muito legal também. E teve as atividades da própria União dos Escoteiros do Brasil, que fizeram um Jamboree online, que é todo mundo do Brasil, fizeram o JJT, enfim. Só que eu digo, não é a mesma coisa que o presencial. Mas mesmo assim, com todo esse cenário que a gente vive, socioeconômico, o escoteiro, ele passou por um ano muito difícil, mas ele conseguiu ainda se virar bem e, digamos que ele conseguiu aguentar firme por todos os percalços que ele teve durante esse ano. Claro, que também teve um lado bom. Eu acho que ele vai dar uma boa filtrada nas pessoas em si que estavam dentro do escotismo. Né? Quem é escoteiro de verdade continuou. Ou talvez não só por isso, mas também mudar os seus objetivos. Né? O que talvez antes o objetivo era uma conquista no escoteiro, agora seja estudar mais. Então teve que sair do escoteiro para ocupar esse espaço. Então vai dar uma boa filtrada nas pessoas. Isso ajuda também bastante, como tu disse, no desenvolvimento do caráter de cada um. E também que, tipo, querendo ou não, abre um pouco uma abertura para o desenvolvimento para o virtual, sabe? Tipo, Exato. agora tem a oportunidade e sabe que tem essa opção caso precise para algum momento, né? Achei bem Sim. interessante. Concordo contigo. Cara, eu até tentei fazer escoteiro, fiz quase meio ano, né? Foi mais ou menos isso, A né? gente fez junto, Meu Vamos Deus. lembrar. Eu fui fazer porque eu tinha assistido Up Altas Aventuras e achei massa pra caramba aquele gordinho lá, mano. Ah, Aí eu cheguei lá e sei lá, eu não era algo que eu na época me encontrava, sabe? Não sim. fazia sentido pra mim naquela época. Hoje talvez já fosse mais E tu não tem interesse de voltar, Uriel? ah, cara, eu tenho coisa sábado, tenho compromisso no sábado. Verdade, tem isso. Ó, como disse, as pessoas têm outros objetivos também. Deu, justamente. E Então, o que tu acha que vai ser, como que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena, em relação à sociedade? As pessoas, você acha que elas mudaram antes da quarentena para agora? E como é que tu acha que vai ser isso num coletivo, falando assim? olha, Uriel, isso é uma questão muito delicada, digamos assim. No seu ponto de vista, né? Não, sim. Mas eu acho que, não que eu acho, mas que eu tenho certeza, que até conversei com vários amigos sobre isso, que a quarentena levou muitas pessoas para um lugar melhor, digamos, né? Para o grande acampamento, como a gente fala no escotismo. Levou muitas pessoas, se for muitas vidas. Mas quem continua aqui na Terra, eu acho que, que essa pessoa, em si, ela teve um grande aprimoramento pessoal. Ela teve, como a gente conversou até agora, caráter. Essa foi o que mais mudou durante a quarentena. Né? Então as pessoas mudaram bruscamente o seu modo de se comportar. E quando acabar isso, Uriel, para mim só acaba quando eu não puder usar mais máscara. Ó, eu não suporto máscara, mas eu uso, porque é obrigatório, é claro. Uhum. Mas para mim só vai acabar quando a gente não ter que usar mais máscara. E eu creio isso que só para ano que vem. Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas elas vão se sentir aliviadas, né? Poxa, passamos por uma fase tão difícil. A gente conseguiu resistir a isso. Eu digo que a gente está vivendo uma guerra biológica, nós contra o vírus. Então a gente está no meio de uma guerra. E eu creio que quando acabar isso, as pessoas vão se sentir muito felizes, vão pensar, caramba, eu sobrevivi. Muito obrigado, meu Deus, por
por sobreviver a esse vírus letal aí, que é o Covid-19. Eu creio que vai ser uma felicidade extrema. As pessoas vão ser mais educadas, no meu ver, no caso, né? Vão ser mais educadas, vão aprender a agradecer mais pela vida boa que elas têm, né? Que é uma vida de tranquilidade, tu poder apertar a mão de um amigo teu, de um colega, sem ter medo de passar um vírus. Isso, sinceramente, não tem preço. Abraçar aquela pessoa querida sem ter medo de passar o vírus para ela, como os teus avós, no caso, né? Faz tempo que eu não abraço meus avós. Também dá saudade. Então, eu creio que a gente vai ter um grande aprimoramento na sociedade na parte de comportamento. Mais educação e mais gratidão pela vida. E isso vai influenciar muito para repensar conceitos, né? Muita coisa deixa de fazer sentido depois que tu para refletir nelas. E como tu falou, quem continua vivo, quem tá vivo, com certeza é uma mudança assim, ó, interior, é uma mudança muito grande. E isso acaba influenciando pro exterior. Mas querendo ou não, aí vai um pouco do que você acredita, né? Cara, quando tu morrer, a única coisa que tu leva é o seu caráter. Tu não vai levar bem materiais e tudo mais. E tu deixa as suas lembranças, né? O que você fez para o mundo. Isso, né? Porque tu vai ficar vivo aqui na Terra, por assim dizer, através de lembranças. É memória. Exato. Pelo que tu contribuiu para a sociedade. Às vezes tu não precisa fazer uma mudança global do mundo inteiro, mas para sua comunidade. Caramba, essa pessoa, ela fez o bem. Ela lutou para a comunidade sobreviver em tempos difíceis, né? Então, eu creio que nós todos somos passageiros. A gente só leva o nosso caráter e deixa as nossas lembranças aqui na Terra. O que a gente fez de bom ou de ruim. Aí vai da opção de cada um, como aproveita seu tempo e toma as suas decisões pelos seus objetivos. E é isso. Cara, essa pergunta foi bonita. Teve um desenrolar bonito. E em relação à quarentena, tu acha que ela foi boa pra ti? Tipo, tu acha que ela foi boa, foi ruim? Por quê? Olha, Uriel, pra mim eu acho que ela foi boa, digamos assim. Claro que eu perdi entes queridos por meio da Covid. Essa foi uma parte muito, muito triste. Dava vários entes, muitas pessoas se foram. Mas pro meu ser, eu acho que eu aproveitei muito bem meu tempo. Depois, como eu disse, depois de abril, eu comecei a traçar planos. Traçar planos para a construção de algumas coisas. Uma dessas coisas que eu sempre gostei foi ter uma cabana. Então a gente tomou a decisão de construir uma cabana aqui em casa. Ela tem 12 metros quadrados. É um chalezinho, a gente construiu ali em cima do morro. Até depois do Uriel que acabar a quarentena aí, vem visitar pra gente tomar um café, né? Com certeza que tá precisando. Estão precisando disso aí. Concordo. Então a gente construiu, ficamos 1 mês e meio construindo, a gente também desmanchou alguns ranchos. Então, outra coisa que o que precisava ser feito muito tempo na minha casa aqui, foi feito nesse tempo de quarentena. Isso foi um lado bom. Muita coisa, né, que às vezes a gente não tem tempo, porque a gente tem outras prioridades, né? Tem que trabalhar, ajudar lá no grupo escoteiro. Então, como não tinha isso, digamos assim, estudar no caso, a gente teve tempo de fazer certas coisas. Uma coisa também, eu comecei a cortar a grama, agora eu corto a grama aqui em casa. Eu tive mais tempo com os meus cachorros, né? Eu sempre gostei muito de cachorro, mas eu nunca tive muito tempo para brincar. Então agora eu brinco. Então agora, semana passada eu comecei a fazer faca. Caramba, cara, isso eu acho um negócio muito interessante. É muito interessante mesmo, muito legal. Então eu comecei a fazer faca, estou aprendendo esse processo aí de aprendizado. Uma coisa na quarentena também, Uriel, que a gente conversou bastante já, é que eu comecei a ler livros. Cara, isso era um universo que eu não... Digamos que até meus 10, 11 anos eu gostava bastante, mas depois eu me distanciei um pouco da literatura. Até o Uriel publica vários textos belíssimos. Você que não conhece os textos do Uriel ainda no blog do IFC, da Rádio IFC, eu convido você a ler, que são textos maravilhosos. Parabéns, Uriel, aí pela sua escrita. Você verdadeiramente tem um dom. Você entende. Parabéns, Uriel. Cara, eu que agradeço, mano.
porque é realmente uma expressão do que você é, mas não necessariamente do que você sente. Porque Exatamente. através da escrita você pode, sei lá, criar um mundo de coisas e nem, não necessariamente tem a ver com o que você realmente se identifica, sabe? Eu posso Exato. escrever sobre coisa que eu não gosto, mas Aham. fica muito massa ser escrito e tudo mais. A É um mundo ali. escrita, a escrita, Uriel, é a maior liberdade que a gente possui hoje. Não, não, não. A maior liberdade que a gente tem é o nosso pensamento, mas a escrita é a única física. É a única liberdade física integralmente que a gente tem. Então, parabéns, de verdade. Então, como eu estava dizendo, eu acho que a quarentena em si, ela foi uma grande escola. Eu aprendi na quarentena, Uriel, um conceito chamado Zeitgeist. O Zeitgeist, ele O espírito do prega povo? É alguma coisa isso, assim? Ah, pode isso. continuar. Ele prega o realismo. Não o otimismo é muito melhor que o pessimismo, mas ele não prega nem o otimismo nem o pessimismo, mas o otimismo, um olhar verdadeiramente para as coisas como elas vão acontecer. Uma visão para o futuro. Tu tem que se tornar um visionário, porque assim tu consegue se programar melhor. Não adianta tu ser um otimista e depois, quando chegar lá no futuro, tu se arrepender de certas coisas. Mas se tu ser um pessimista, tu também não vai a lugar nenhum, porque tu sempre vai pensar, vai dar errado, vou me machucar, vai acontecer aquilo, não sei aquilo. Mas ser um otimista é muito melhor do que ser um pessimista. Mas se tu for realista nas coisas como elas verdadeiramente vão acontecer, isso é muito simples, é só tu não se iludir. Às vezes tu é otimista demais e tu se ilude com o teu pensamento. Então, se tu for realista, vai ser muito melhor que ser otimista e pessimista. Então, eu digo, Uriel, que a quarentena foi uma escola. Está sendo uma escola de um grande aprendizado auto-pessoal, para o meu eu. Porque eu sou de verdade, a minha base, o meu caráter, o meu olhar para o futuro. Eu tive tempo de ver o que eu quero para o futuro, para tu ver, né, depois Sim. da escola, o que a gente vai fazer. Então, foi isso, Uriel. A quarentena eu até chamo de segunda escola. E voltando ali um pouco no Zeitgeist, Uhum. achei muito interessante esse conceito, porque não adianta você ser otimista e não ser realista ao mesmo tempo. Eu acho que, tipo, uma coisa puxa a outra. Porque, assim, Exatamente. eu posso olhar para o futuro, sei lá, estipular uma meta, uma data, só que se eu for realista o suficiente, eu sei que, sei lá, até lá eu consigo fazer. Ou, não, essa Exato. data não rola, tem que aumentar, tem que mudar. Só Uhum. que tu tem que começar. E, tipo, não adianta tu ser otimista e falar, pô, cara, daqui 6 meses eu vou estar lançando o inglês fluente. E tu nem começa a Exato. estudar agora, sabe? Não adianta assim, eu quero fazer um livro até no final da semana. É, Cara, não vai não, tem fazer. que ser otimista, tem que ser otimista. Não, tem que ser realista. Tu não consegue escrever um livro em uma semana, entendeu? Sim, é bem isso. Então, esse conceito, eu acho que foi um dos mais importantes que eu aprendi durante a quarentena. Até falei um pouco no meu Instagram pessoal sobre isso. O pessoal gostou bastante, porque às vezes as pessoas elas estão meio abaladas e elas precisam de um impulso, elas precisam de uma força exterior que ajudem elas a saírem do buraco e se tornarem pessoas que pensam coisas do bem, né? Que às Uhum. vezes, é natural. Pô, a gente tá numa quarentena, muitas pessoas estão morrendo por causa de um vírus invisível, digamos que a gente tá numa guerra biológica, então as pessoas se sentem tristes, elas vão se fechando cada vez mais. Então, quando a gente ajuda elas com pensamentos realistas, não otimistas, mas realistas, elas conseguem se ver no futuro. As pessoas elas conseguem se ver fora dali. O que antes não via um horizonte, agora vê uma luz no fim do túnel. É isso que tu tem que dar para as pessoas que estão no fundo do poço. Tem que ajudar elas a saírem de lá. Joga uma corda e puxa, que vai dar tudo certo e a gente vai sair dessa juntos, dessa guerra biológica. E compartilhar esse conhecimento, tanto que é essa a ideia do programa, falar sobre essas coisas, justamente para quem, por exemplo, não acha que tem algo além do que ela vive, sabe? Além do que ela Exato. conhece. E aí, sei lá, chega num programa desse, tem coisas. Mas além disso,
tem, tipo, cara, estudar sobre espiritualidade, seja sobre realmente ter algum outro lado, ou filosofia também. Tipo, procurar espiritualidade. Quando eu falo sobre espiritualidade, eu não me refiro só à religião. Sim, Ou mas o teu ser, Isso, o a teu ser, a você. tua alma. Porque o que Exatamente. você. Eu acho, Uriel, que a quarentena ela dá um espaço perfeito para a pessoa ver o que ela é de verdade, mas também o que ela quer para a vida dela. E não ver de forma negativa. Porque, Exato. porque assim, eu posso me sentir no fundo do poço. Só que é assim como eu tô no momento. Mas pode mudar, sabe? Tem opção Claro de que pode. mudar. E E às vezes, não, pode e às terminar, vezes, pode falar. e às vezes, Uriel, com o conhecimento que algumas pessoas têm, se isso for compartilhado, a gente pode ajudar dezenas, centenas, milhares de pessoas a saírem do fundo do poço. Como eu disse, dá uma luzinha no fim do túnel, para ela ver o horizonte e para ela ver que existe sim solução, que existe sim um futuro para ela. Sim. Eu vou até recomendar aqui um canal de filosofia chamado Nova Acrópole, para quem quiser ver. Foi um dos meus maiores professores nessa quarentena para conhecimento e para crescimento espiritual. Olha, foi muito importante e eu recomendo muito. Última pergunta, vamos Hum, lá? vamos. Cara, que aprendizado você pode tirar disso tudo? De tudo que Aprendizado. aconteceu? O que que você acha? O que que tu acha que tu tem, como tirar de importante disso? Final do ano passado a gente fez um especial de Natal no canal. E no final do vídeo aí, a gente tava nós quatro sentados na mesa lá da cabana. E a gente pensou assim, pô, vamos mostrar um pouco do nosso coração também para as pessoas. Que às vezes a gente segue muito o roteiro e a gente não demonstra ser quem a gente verdadeiramente é. Então a gente botou a câmera, posicionou a câmera e começamos a falar. Mas a gente ficou uns 40, 50 minutos falando. Claro que depois a gente corta só umas partes. Mas a palavra que eu falei no vídeo é esperança. Esperança é a palavra que me motiva todos os dias. Esperança de que tudo vai melhorar. Tudo vai voltar, digamos, a ser normal. Claro que não vai voltar, mas digamos a gente ter uma vida como a gente tinha antes. Vou ser sincero, Uriel. O convívio com as pessoas me faz uma falta enorme. Eu gosto muito de festinha, eu gosto de estar com a galera, eu gosto de conversar. Pô, isso me faz uma falta enorme. Mas eu tenho esperança. Eu rezo para Deus todos os dias e peço para que logo a gente saia dessa pandemia aí. Que se for as vidas de muitas pessoas. Então eu digo que a palavra da quarentena em si, a palavra de 2020 é esperança. Esperança que tudo vai melhorar, tudo vai dar certo e logo, como diz a canção do escoteiro, que a gente canta em todo acampamento, logo tornaremos a nos ver. E no final, tudo também se resume à fé, né? Ter A fé. fé e esperança de que tudo vai melhorar. Eu vou contar, Uriel, que a fé ela é muito importante para as pessoas, ela ajuda muito, verdadeiramente. Não importa se você é ouvinte, não acredita ou não, mas ela ajuda bastante. O importante é você ter alguma base, né? E eu tenho Ah, até dizer que não precisa ser uma base religiosa, sabe? Não precisa ser uma pessoa religiosa, acreditar em alguma religião. Cara, qualquer coisa que te fazer se sentir bem e te botar pra frente, cara, é isso, mano. É o que tu se exato. encontra, sabe? Concordo. Concordo Eu plenamente. acredito muito nisso. E Pedro, cara, muito obrigado por estar aqui nesse episódio de Quarentena Existencial. Cara, muito grato pela sua presença, de verdade. Na verdade, Uriel, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre a minha quarentena, sobre o meu aprendizado, né? O que eu acho mais legal é que tu contou para mim que tu vai pegar pessoas diferentes, digamos assim, certo? Para falar Certo? sobre realidades diferentes diante a quarentena, a pandemia da Covid-19. E eu acho muito, muito legal isso, Uriel. Parabéns pela iniciativa. Você ouvinte, pô, aproveita esses programas que você vai poder ter uma boa base para você se achar também. Isso aqui, a rádio em si, o que você está ouvindo,
uma boa base talvez para você se identificar com alguma realidade. E eu te convido, se você ainda não conhece o Escotismo na Prática, eu te convido a conhecer mais uma vez o nosso trabalho. Trabalho no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e calma, também na... calma, ó. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, agora também no TikTok. A gente tem uma playlist na rádio, não, uma playlist no Spotify, e a gente tem um programa na rádio IFC Web de Brusque. Então, muito obrigado por essa oportunidade, Adriano. Que incrível. E assim encerramos o programa de hoje. Muito obrigado. Gente, para quem assistiu até aqui, agradeço muito por vocês terem tirado um tempinho da vida de vocês para ouvir uma conversa entre dois adolescentes, que é essa também a ideia, vocês verem isso na ótica de um adolescente. A realidade, né, Ariel? A realidade. Então, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana, e é isso. Obrigadão, abraço, até mais.